Olá, meu querido aluno, que alegria estar com você aqui. Processo de formação das palavras. Você acha que a palavra não passa por uma formação, que ela vem pela cegonha? Não te contaram a verdade ainda? Toda palavra tem um processo de formação. É isso que eu vou ensinar para você hoje, para você, para sua mãe, para o seu pai, para aquele que faz homeschooling. Inclusive, vou mostrar como é que a gente faz uma sigla, porque a sigla é um empecilho, é um problema. Coloca o ponto, letra maiúscula, letra minúscula, como é que é a sigla? Tudo isso dentro do processo de formação de palavras. Sandro Pontes, o nosso canal Falando a Sua Língua. Coloca aí, ativa o sininho, inscreva-se no meu canal, por favor. Se tiver dúvida, na descrição e eu ajudo você. Todas as palavras da língua portuguesa, ou basicamente todas, estão dentro de dois processos básicos. O processo de composição e o processo de derivação. O processo de composição você tem duas ou mais palavras que sozinhas têm os seus próprios significados. Quando elas se juntam, ganham um outro significado, um significado diferente. Na composição, eu tenho pé de moleque. O que é pé de moleque? Eu tinha três palavras que separadas tinham o seu significado. Quando elas se unem, nenhuma delas perdeu nem um pedacinho, nenhuma letra, nenhuma sílaba, nenhum S, nenhum acento, não perdeu nada. Por isso é um processo de justa posição. O processo de aglutinação é diferente. É água. Aí eu quero acrescentar aqui ardente, né? Que é a maldita pinga que me atrapalha. Hoje eu acordei pra beber. Aguardente. Água. Aí eu tiro um pedacinho, eu desloco a sílaba forte e você tem exatamente uma nova palavra. O processo é aglutinação, porque alguma palavra perdeu alguma coisa para formar a nova palavra. Você sabe por que uma pessoa que gosta demais da maldita pinga compra um computador? Por causa do CD RUM. Oh, professor, beleza. Então você já tem aqui o processo de justa posição e o processo de aglutinação. O outro é um processo de derivação. Você tem uma palavra, que geralmente é o radical, e a partir do radical você cria novas palavras. As palavras, então, são derivadas. Vamos pensar aqui, eu tenho o verbo ler. Eu coloco re antes. Pronto, eu coloquei um prefixo. O que é prefixo, professor? Aquele termo pequenininho, aquela palavrinha pequenininha que vem antes de uma outra palavra e modifica o sentido daquela outro termo e você tem aqui um processo por prefixação, um processo prefixal. Você tem a palavra sabor e você acrescenta oso. Enquanto eu acrescentei prefixo, aqui eu acrescento sufixo. Prefixo, sufixo, prefixal, sufixal, prefixação, sufixação. Se eu pegar a palavrinha leal, eu coloco des antes e mente depois. Pronto, eu coloquei um prefixo e coloquei um sufixo. Esse processo é um processo por prefixação e sufixação ao mesmo tempo. Se eu pego a palavrinha noite, coloco a e coloco ser. Coloquei um sufixo e coloquei um prefixo. Esse processo é parassintético, mas professor, o de cima é prefixal e sufixal e o de baixo é parassintético, qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, no leal, o desleal existe, ó, ela pode viver só com prefixo, ela pode viver só com sufixo, deslealmente. O noite não pode viver assim, ó, a noite, essa palavra que não existe, ó, a noite. Ah, beleza, mas não tem a palavra noite, tem, mas é com crase, é outra coisa, gente. Ali é um advérbio, é outra coisa. Bom, aqui não existe a noite e não existe noitecer. Quando obrigatoriamente e simultaneamente recebe os dois, ela é parassintética. Regressiva ou deverbal é pular, virou pulou. Ela regride, ela perde um pedaço, ela vai perder uma parte. Pular. E imprópria é meu carro é azul. Azul, caneta azul. Ó, meu carro é azul. Se eu disser assim, o azul, esse artigo faz com que esse adjetivo vire um substantivo. Isso é o que nós chamamos de derivação imprópria. Lembra do o porquê? Tem vídeo nosso aqui no canal. Qual é a diferença do porquê com acento e sem acento? Uma das grandes razões é porque quando ele ganha o o antes, ele se torna um substantivo, ele muda de classe de palavras. Meu querido aluno, nesse primeiro momento você tem os dois principais processos de formação da palavra. Composição, justa posição e aglutinação. Derivação, por sufixação, por prefixação, sufixação e prefixação, parassintético, regressivo e impróprio. Vou fazer uma mágica agora.
Voltamos! O Mr. M de Goiás. Agora vamos lá. Hibridismo. O que é hibridismo? Aqui são processos que são mais incomuns. São processos que são um pouquinho mais raros. Você tem a palavra sociologia. O que é sociologia? Você tem o sócio, que é de uma língua, e você tem o logia, que é de outra língua, que é latim mais grego. Então você tem essas duas palavrinhas se juntaram no processo de hibridismo, palavras de línguas diferentes. Você tem a onomatopeia. O que é a onomatopeia? A onomatopeia é quando você imita o som da natureza ou algum tipo de som e você traduz esse som com as suas próprias palavras. Tem uma música da Ivete Sangalo que diz assim: meu coração faz chica, 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 bom, chique. Já pensou, gente? Um coração que faz chica bom. Não é nome de picolé, chica bom? Mas a Ivete Sangalo, se o coração dela faz chica, chica, bom, chique. O meu eu não sei como é que ele faz. Deve ser tum-tum, né? Acho que o meu é mais tradicional. Então, onomatopeia. Onomatopeia é o zum-zum da abelha. Você ouviu a abelha, o zoom, a abelha está fazendo zoom. A muriçoca está fazendo zoom. A abreviação é a TV, é a foto. A abreviação é a moto. Isso é abreviação, tá certo? Então são processos importantes. E o último deles é a sigla. Prometi no começo da minha aula falar sobre sigla. O que é a sigla? A sigla é o seguinte, olha, meu querido aluno, INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Os gramáticos brigam um pouquinho. Uns dizem que a regra ela segue apenas até siglas que têm 3 letras, outros dizem que tanto faz. Eu prefiro acreditar que tanto faz, a gente segue o mesmo padrão. Primeiramente, tudo com letra maiúscula, certo? Todas as vezes que a sigla for totalmente pronunciada, tudo em letra maiúscula. A primeira vez que ela aparecer no texto, eu devo explicar o que significa aquela sigla. No texto depois, se ela for repetida outras vezes, aí eu posso manter apenas a sigla. E isso é para uma questão de clareza do seu texto. Segundo, outra questão muito importante, se ela é uma sigla internacional, Federal Bureau Investigation, eu não vou colocar isso aqui. O que isso vai fazer diferença? Eu não coloco. Então o que eu faço quando é uma sigla internacional? Eu explico a sigla. Então, o FBI, a Polícia de Investigação Federal Americana, assim que eu faço. Outra coisa, Colégio Polivalente Frei João Batista. Não posso colocar ponto entre as letras, isso não existe. Ponto em sigla. Você vai fazer a camiseta da sua escola, não coloca, não me mate de vergonha, não coloca ponto entre as letras da sigla. Outra coisa, CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito. Se eu quero dizer que são duas, eu coloco um S minúsculo aqui, sem essa história de apóstrofo. Não coloque apóstrofo. E a última delas é o seguinte, FUNAI. FUNAI. Quando ela é pronunciável, a ideia é como se ela formasse uma nova palavra, eu coloco apenas o início com letra maiúscula. E se ela tiver alguma parte dentro dela que também faz parte de um começo, que também é pronunciável, eu coloco com letra maiúscula. Detran. Detran, se você for ao site, é uma maior confusão. No Google, coloca Detran sim. Dentro do site, coloca Detran com letra maiúscula. Qual que é o certo, professor? O certo é assim, ó. É Detran, ela é pronunciável. Então, quando essa sigla é totalmente pronunciável assim, dessa forma, como se estivesse formando uma nova palavra, eu coloco apenas o inicial com letra maiúscula e alguma outra letra que eu tiver falando. O N, B. Aqui é diferente. Por quê? Porque são siglas que são consagradas. Cuidado com essas. O restante, siga isso que eu estou ensinando para você. INSS, tudo em maiúsculo, sem ponto, toda letra maiúscula, sem nenhum ponto entre elas, entre as letras. Explica o que é. Se for, aliás, traduz, né, o que é a sigla. Se for em inglês ou em outra língua, explica o que é. Não coloca ponto entre elas. Se ela for como uma palavra, você escreve ela, a primeira letra, você escreve a primeira letra com letra maiúscula e as demais com letra minúscula e resolvemos os nossos problemas. Esses são os processos de formação das palavras. Meu amor, inscreva-se no meu canal, tá? Uma moralzinha pra mim. Fica com Deus, até a próxima.